Segunda Crônicas, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Segunda Crônicas, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: ergueu na frente do templo duas colunas, que juntas tinham cerca de 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Da mesma forma fez guirlandas, correntes para o debir, o santuário interior, e mandou que fossem fixadas no alto das colunas. E também mandou esculpir 100 grandes romãs para adornar as guirlandas. Em seguida, preste atenção, levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que se ergueu à direita, na parte sul, deu-lhe o nome de Yahrim, ou Eliaquim, que significa, isto é, ele afirma. E a que ficava à esquerda, ao norte, chamou de Boaz, isto é, nele há poder. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por este tempo, pela tua palavra, que mais uma vez nos guia. Espírito Santo, me usa somente como instrumento nas tuas mãos e fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Muito bem, quero falar de um princípio para nós nessa noite. Nós entendemos, irmãos, e temos ouvido a voz do Senhor nesses dias pontuais, nesses dias muito importantes que temos vivido. Eu tenho dito e quero reafirmar, acredito que nós estamos vivendo um tempo de transição, já começamos a viver isso. Eu acredito que o Espírito de Deus está trabalhando, e de repente você pode dizer assim: pastor, mas eu não tenho visto nada ainda. Entenda que tudo aquilo que Deus faz, Ele começa a fazer no invisível. Sempre é no mundo espiritual primeiro, para que depois se estabeleça no físico. Deus sempre trabalha dessa forma. Ele é a partir do invisível que Ele sempre estabelece suas coisas. E eu estou com esse texto aqui, e na realidade ele fala da história, ele conta de como Salomão, depois de terminar o templo, ou terminando o templo, ele simplesmente... Ele, pela direção do Senhor, depois que ele vai dando todo o acabamento, e era uma coisa extraordinária, o templo de Salomão, na época era uma das coisas mais lindas que o mundo poderia contemplar. Mas a Bíblia diz que Salomão, na hora de terminar o templo, quando na entrada do templo, ele coloca duas colunas, uma do lado direito e uma outra do lado esquerdo. A do lado direito, ele chama de Yaquim, ou Jaquim, que significa, ele firma, ou é ele que estabelece. A palavra Yaquim, ou Jaquim, significa, ele firma, ou ele estabelece. E a outra, ele colocou o nome de Boaz, que significa, nele há poder, nele há força. O interessante é que esse contexto onde Salomão então, ele termina a obra que o Senhor havia pedido para ele, na verdade era algo que Davi teve a ideia, e o Senhor então disse para ele: Davi, eu gostei da ideia, mas quem vai fazer será teu filho. Então era propósito de Deus que Salomão terminasse,
E é nessa época que Salomão está então trabalhando, né, para estabelecer o seu reinado. Ele havia sido escolhido pelo Senhor. Davi então confirma a escolha do Senhor através de Salomão. E agora então Salomão está terminando uma obra. E quando ele está terminando essa obra, na frente do templo, bem na hora onde todas as pessoas iam entrar, ele faz questão de deixar um sinal, de deixar ali uma mensagem a respeito de duas colunas, que uma diz que é o Senhor que estabelece e é o Senhor quem dá poder. É diante dessas duas verdades que nessa noite eu quero ser bem breve contigo e falar a respeito dessas duas coisas, que na verdade todos nós corremos e todos nós desejamos. O que é, pastor? É ser estabelecido e ter força, ter poder, ter condição de continuar na onde queremos. Quando fala-se de estabelecido, é simplesmente conseguir realizar o desejo, é conseguir estar no lugar que eu desejo, que eu quero, ou o lugar que Deus quer que eu esteja. É o lugar de posicionamento. A Bíblia diz então que Deus é aquele que estabelece e Deus é aquele que dá poder. Agora, o interessante é que quando a gente olha para a vida, ou a gente tem como comparação o mundo e a forma como a ordem mundial trabalha, as coisas de fora trabalham, a gente percebe que há uma motivação ou há uma movimentação diferenciada dessa que nós encontramos na Bíblia. O que a Bíblia diz, em primeiro lugar, é que quando a narração aqui diz que a primeira coluna se chama Deus estabelece. É Ele que estabelece. E a segunda coluna diz assim, e é Ele quem dá poder. Ele estabelece e Ele dá poder. Ele estabelece e Ele dá condição de se manter estabelecido. E quando a gente olha pela movimentação humana é o contrário. As pessoas vão atrás do poder para que possam se estabelecer. Elas querem condição de ter ou poder para depois se estabelecer. Você vai ver pela história da humanidade. Todas as vezes que um reino quer se estabelecer, primeiro ele vai e consegue o poder. Nós sabemos que as maiores nações, essas que governam o mundo, que influenciam o mundo, na verdade elas são estabelecidas como autoridade por causa do poder que elas têm. Nós sabemos que qualquer país que quer gerar influência, ou que quer ser reconhecido, ele precisa de poder. Poder bélico, poder financeiro. Nós sabemos que é assim que funciona. Nós vemos isso no dia a dia. Aquele que tem o poder é aquele que consegue se estabelecer. Aquele que tem o recurso é aquele que consegue se estabelecer. Mas olha que interessante, no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, Deus primeiro estabelece, para depois Ele dar o poder. E eu quero confirmar isso contigo, indo lá para os primórdios, indo lá para onde é o Gênesis, é o início de tudo. E nós vamos encontrar exatamente esse padrão. Por quê, pastor? Olha que interessante. Lá em Gênesis, a gente não precisa de abrir para a gente ganhar tempo. Você conhece bem a história. A Bíblia diz que em Gênesis 1 e 2, Deus então ele começa e ele cria o mundo. Ele cria todas as coisas. E depois que ele cria todas as coisas, ele gera o homem. E o que a Bíblia diz? Que Deus estabelece o homem no jardim. Amém? Está acompanhando comigo? Não é isso que Deus faz? Ele cria todas as coisas e depois ele estabelece o homem. E depois que ele estabelece o homem, ele dá ao homem autoridade. Ele diz assim, então agora você vai conquistar e governar. Ele diz assim, eu vou te fazer fecundo, a capacidade de gerar vida, a capacidade de gerar. E depois disso então, você vai dominar, significa que ele iria conquistar. E depois você vai governar. Então nós vemos o princípio exatamente ao contrário. Primeiro Deus estabelece, e depois Ele então dá o poder.
Mas antes de Deus estabelecer, e é isso aqui que eu quero conversar contigo, e é muito interessante, o que é, pastor? Que antes de Deus estabelecer, Ele prepara o ambiente. Olha que interessante, a Bíblia diz que Deus, Ele fez o jardim do Éden. Depois que Ele criou os céus, a terra, o mar, o céu, os animais, a Bíblia diz que Deus vai lá e faz um jardim. E Ele faz o jardim um ambiente para quê? Para colocar o homem. E depois que Ele coloca o homem, Ele estabelece com o homem um relacionamento. Ele prepara o ambiente, Ele coloca o homem, e Ele diz assim para o homem: Adão, tudo isso você pode usufruir, mas da árvore, como você já conhece a história, do bem e do mal, você não vai comer, porque do dia em que você comer, certamente você vai morrer. Sabe, irmãos, uma das coisas que o Espírito de Deus falou ao meu coração hoje, enquanto eu lia e relia essa ministração, é isso. Eu não sei quais são os seus sonhos de conquista. Eu não sei na onde você quer se estabelecer e como você quer se estabelecer. Eu não sei o que você procura. Uma coisa eu sei, a Bíblia diz que Ele nos faria fértil, com a capacidade de gerar. E quando eu olho para essa ideia, eu não vejo só a fertilidade como a mulher ou o homem tendo o poder de gerar filhos. Não. Para mim, fertilidade é a capacidade de gerar vida. A terra, quando ela consegue, uma terra fértil, qualquer tipo de semente que coloca, ela consegue gerar vida. Quando eu olho para Deus, quando eu olho para a ideia que Ele diz assim, sede fecundos, sede férteis, essa capacidade de gerar, essa capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Agora olha que interessante, eu não sei quais são os seus ideais para 2025, eu não sei quais são os seus ideais para a vida, eu não sei na onde você quer chegar, aonde você quer se estabelecer, mas uma coisa nessa noite eu gostaria que você soubesse: a Bíblia diz que é Deus que estabelece. Porque muitas vezes a gente briga tanto, a gente luta tanto, nós somos guerreiros, e como diz o ditado, o brasileiro não desiste nunca, e nós somos mesmo, temos a capacidade de rir de tudo, eu acho que é uma forma de fuga, uma forma da gente amenizar as circunstâncias. Mas a verdade é que todos nós que aqui estamos hoje, não importa a tua idade, com certeza, você quer um lugar, você busca um lugar, você quer se estabelecer. Então a primeira coisa que eu vim te dizer nessa noite, Fabrício, é que Deus é que estabelece. É Deus que estabelece. Sabe por quê? Porque se você inverter isso, você vai primeiro correr atrás da segunda coluna. Eu vou procurar poder, eu vou procurar influência, eu vou procurar dinheiro, eu vou procurar a capacidade de me estabelecer. E nós não podemos inverter isso. Nós temos que saber que é Deus que vai te colocar, e depois que Deus te colocar, é Ele que vai te dar poder. Pastor, por que o senhor está falando isso? Olha que interessante. Estabelecer vem do verbo transitivo, direto, que significa pôr em vigor, criar, instituir, firmar. É interessante isso. Agora, olha para mim, irmão, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho lá para Gênesis, e eu e você precisamos de entender isso, quando Deus, Ele quer estabelecer
Adão, ele prepara um ambiente. E esse ambiente é permeado de um relacionamento. Pastor, o que o senhor está tentando falar para a gente hoje? Eu não sei qual é o lugar que você quer chegar. Eu não sei qual é o lugar que você quer ser estabelecido. Mas segundo o princípio que nós estamos vendo hoje, o começo para o estabelecimento é um lugar de ambiente onde você pode se relacionar com Deus. É por isso que a Bíblia diz que se você entrar, fechar a tua porta e orar em secreto, aquele que está em secreto vai te recompensar publicamente. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de encontrar um lugar de relacionamento e de intimidade com o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que se a tua luz estiver brilhando, Ele não vai deixar, quando a luz está brilhando, você coloca ela, uma lâmpada, você não coloca ela debaixo da mesa. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a gente não deixa a lâmpada debaixo da mesa, mas ela precisa de ser colocada no alto para iluminar toda a casa. Ei, irmão, eu não sei o que você está vivendo e qual é o seu sonho, qual é o lugar que você quer chegar, mas eu quero falar para você hoje, que o primeiro passo para você chegar onde precisa, é criar um ambiente, um relacionamento com Deus. É Ele que vai gerar esse lugar, e esse lugar é um lugar de intimidade. Nós continuamos falando a mesma coisa, que a gente vem falando todos esses dias. Quando eu olho para a vida dos homens e mulheres de Deus, não só da Bíblia, mas aqueles que fizeram diferença na história, antes deles serem estabelecidos como os grandes líderes, antes deles serem estabelecidos como os grandes capitães, você vai ver que alguma coisa nós vamos encontrar em comum na vida desses irmãos. E o que é, pastor? Um relacionamento. Eles desenvolveram um ambiente de intimidade com Deus. Eles desenvolveram um ambiente na onde o Senhor os pôde colocar, na onde o Senhor os pôde estabelecer. E todas as vezes que Deus estabelece, o que Ele vai fazer? Ele vai dar condição. Pastor, por que isso? Vamos lá comigo, meu irmão, por favor, abra sua Bíblia comigo, em 1 Crônicas, capítulo 1. 1 Crônicas não, 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 1. Olha que interessante. A partir do 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que desejas que eu te concedo. E Salomão considerou diante de Deus: foste muito bondoso e misericordioso com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Ó Yahvé, Senhor Deus, confirme-se agora a tua promessa feita a meu pai Davi, pois me tornaste rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos de poeira da terra. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu consiga governar esta nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Então Deus afirmou a Salomão: visto que é precisamente este o desejo do teu coração, e não rogaste por riqueza, bens e honra, nem a morte dos teus inimigos, tampouco pediste longevidade, mas suplicaste por sabedoria para ti e conhecimento, a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo, sobre o qual te constituí rei, receberás sabedoria e conhecimento. Também lhe darei riquezas, bens e honra,
e glória, como nenhum rei antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti. Assim, Salomão saiu do alto de Gibeon, da tenda do encontro da congregação, e retornou a Jerusalém, de onde reinou sobre todo Israel. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem chamado Salomão, que tinha sido estabelecido pela vontade do Senhor. Mas é interessante isso. O que é, pastor? O fato de você estar posicionado no lugar aonde Deus te deseja, ou Deus deseja, não significa um estabelecimento real e verdadeiro. Por quê, pastor? Eu vou te provar isso. A Bíblia diz que foi Deus que escolheu Saul. Sim ou não? Amém? Agora olha que interessante, quando Saul peca contra Deus, e ele é desobediente, Samuel chega para ele e fala assim: se você tivesse obedecido, o Senhor tinha estabelecido o teu reino para sempre. Então existe uma diferença de estar momentamente num lugar e de verdade ter o selo de que Deus estabeleceu. Nós encontramos então Salomão como rei. Davi tinha colocado, era escolha de Deus. Só que agora você percebe que é um outro lugar, é um lugar diferente que Salomão se encontra. Ele agora então está buscando a Deus. A Bíblia diz que ele tinha feito vários sacrifícios, que ele tinha colocado a nação para buscar o Senhor, e com certeza Salomão estava orando. Por quê? Porque ele então vai descansar e sonha, e quando ele sonha, o Senhor vem a ele e diz: pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Nós precisamos de entender algumas coisas, irmãos, e aqui fica a dica. Hashtag fica a dica. Por que a Bíblia diz que Deus ele fala conosco em sonhos? Sabe por quê? Porque muitas vezes é a forma de Deus se comunicar conosco. É o lugar onde eu fico quieto para ouvir. É o lugar onde a mensagem vem sem interrupção. É o lugar onde Deus chega e fala: eu vou falar contigo agora. É por isso que ele fala: e eu falarei com eles em sonhos. É o lugar onde Deus fala muito. Agora olha que interessante, Deus chega para Salomão e fala assim: Salomão, o que você quer? O que você quiser eu vou te dar. Ele dá a oportunidade de Salomão trazer à tona o que está no coração dele. E olha o que estava no coração de Salomão, que Deus diz: porque isso está no teu coração. Quando eu estava lendo esse texto hoje, irmãos, veio algo bem forte dentro de mim. O que foi? Sabe por que é bom estar na presença de Deus? E sabe por que muitas vezes é bom estar na presença de Deus e muitas vezes ficar calado? Porque muitas vezes aquilo que a gente está falando não é o que está no nosso coração. E aí Deus olha e diz assim: eu sei que não é isso que está no seu coração. É por isso que o lugar do ambiente, o lugar do relacionamento, da intimidade, é onde que vai trazer, meu irmão, uma vida de vitória para mim e para você. Por quê? Porque é no lugar do ambiente que Deus transforma nossos corações. É no lugar do ambiente, do relacionamento, da intimidade, que Deus muda o nosso coração. É por isso que você vai encontrar sempre Deus procurando um coração, e eu estou falando disso de novo. Deus procurando um coração. Ele encontrou um rei, quando ele encontrou o coração de um menino, de um rei. Agora ele olha e diz assim: porque é a verdade do teu coração isso. De verdade você está procurando e você quer cuidar do meu povo. Ele olha do coração de Salomão e ele diz: aquilo que você está falando e aquilo que eu vejo no teu coração é a mesma coisa. É por isso que Davi vai, num dos seus salmos, dizer assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis a Ti. Ele está, Senhor, que seja um alinhamento daquilo que eu falo e do que está no meu coração, que sejam agradáveis a Ti. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes aquilo que nós falamos não é aquilo que sentimos, ou aquilo que sentimos não é o que nós falamos. E para Deus, uma das coisas que Deus ele sempre leva em alta é a sinceridade de coração, é o rasgar do coração. Ele vai dizer lá em Joel: não rasgue suas vestes num cerimonial morto, mas vem e rasgue o seu coração, porque eu quero saber se você tem coragem de dizer para mim o que está dentro dele. Uma das coisas que eu aprendi, irmão, nesses dias, a crescer no Senhor, é entregar ao Senhor o que eu tenho de ruim, é chegar para Ele e dizer: Senhor, toma aqui isso que está ruim, o que é ruim, e troca comigo com aquilo que é bom do Senhor. Faz a substituição, me dá o que é bom do Senhor, e eu vou te dar aquilo que é ruim. Você vai dizer: nossa, mas é isso que Deus quer? Foi para isso que Ele morreu, para tirar as minhas transgressões, para limpar a minha culpa, para perdoar o meu pecado. Deus é Deus quando Ele faz isso na minha vida e na sua vida. Agora Ele olha para Salomão e diz assim: Salomão, porque o que eu estou vendo no teu coração é sincero e real, você não está brincando, você quer mesmo cuidar do meu povo, então eu vou te dar riqueza, e eu vou te estabelecer, eu vou te colocar agora como rei. E Ele faz uma promessa para ele. Agora preste atenção no que Ele fala. Eu preciso que você abra comigo, por favor, lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3 em diante. Olha que interessante. No versículo 3, olha o que ele diz: e Deus falou a Salomão: eis que ouvi a oração e a súplica que me dirigiste, consagrei esta casa que construíste, para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Quanto a ti, preste atenção: se procederes diante de mim como o teu pai Davi, em honestidade, integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações, e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, presta atenção, então firmarei para sempre teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos prescrevi, e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes culto e adoração, então erradicarei Israel da terra que lhes dei, rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Este templo, hoje tão sublime, será para todos os transeuntes, motivo de espanto e horror, e com escárnio exclamarão, porque o Senhor agiu com tamanha severidade contra essa terra e este templo. E a resposta que ecoar será: porque eles abandonaram Yahvé, o seu Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito, porque se apaixonaram por outros deuses e lhe prestaram homenagens, culto e adoração. Por esse motivo, Yahvé fez cair sobre eles todas estas desgraças. Escute, o princípio bíblico continua o mesmo. Nós vamos ver Salomão se relacionando, buscando o Senhor, pedindo a Ele sabedoria. Deus vem, se agrada, olha para o coração dele e diz: é isso daí, eu vou te dar condição, vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, eu vou te dar vitória sobre os inimigos. Salomão então recebe tudo isso. Salomão constrói o templo,
E quando ele constrói o templo, vamos voltar, ele coloca 2 colunas, uma dizendo exatamente isso: foi Deus que me estabeleceu, e é Deus que me deu o poder. Foi Deus que me estabeleceu, e foi Deus que me deu o poder. Agora então, depois disso ele consagra o templo, e quando você vai ver esse texto, ele matou no dia mais de 1000 bois, foi mais de 1000 sacrifícios. Então Deus vem e fala para ele, a glória de Deus vem, e Deus visita Salomão e fala: Salomão, escute, preste atenção, eu vou estar contigo, mas se você se manter em obediência, se você se manter firme na aliança, se você continuar, Salomão, você e seus filhos, debaixo da aliança do seu pai, como eu fui com Davi, eu serei com você, Salomão. Irmãos, pastor, e o que isso tem a ver com as nossas vidas? Eu não consigo enxergar o povo de Deus prosperando, tendo vitória, vivendo sonhos, se não for Deus que faz. Eu não sei como é que você se relaciona com Deus, eu não sei como é que você trabalha na sua vida, seus negócios, seus sonhos. Eu não sei como é que você dirige sua empresa, eu não sei quais sonhos, eu não sei como é que você se sente nos planejamentos, eu não sei como é que você faz isso. Porque de repente eu estou falando com um povo aqui que na verdade não coloca Deus dessa forma, não vê Deus desse jeito, não vê Deus nos seus negócios, não vê Deus que vai fazer com que a empresa prospere, que vai fazer com que a minha profissão, eu possa alcançar o auge dela. Não sei qual é, eu não sei qual é o negócio, eu não sei qual é o seu sonho de ministério, eu não sei como você olha, como você quer conquistar isso. Sabe, irmão, mas eu quero dizer para você como eu vejo. Eu vejo exatamente desse jeito aqui. Eu tenho convicção que se não for Deus na minha vida, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu sou completamente dependente dEle. Foi Ele que me estabeleceu, é Ele que me dá condição, é Ele que me dá força, é Ele que me mantém de pé. E quando chega na segunda-feira, todos os desafios, eu preciso de buscar a sua presença, eu preciso de falar: Deus faz. Eu preciso do ambiente, eu preciso do Éden, eu preciso de caminhar com Ele na virada da tarde, eu preciso de sentar com Ele e dizer: Deus, me ajuda. Quando eu olho para os sonhos de Sal e Luz, porque, irmão, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tanto desejo, eu tenho tantas coisas que eu quero viver como igreja, como ministério pessoal. Eu olho para tudo isso e eu sei, olha aqui, eu sei que o único que pode me estabelecer é Deus. Eu sei que o único que pode me colocar na onde eu quero é Ele. Uma coisa que eu aprendi: homens de Deus não têm padrinhos. Homens e mulheres de Deus não têm cunha. Homens e mulheres de Deus não têm jeitinho. Você tem o céu trabalhando a seu favor. É Ele que vai soprar o teu nome. É Ele que vai soprar o teu nome lá no ouvido do teu patrão. É Ele que vai soprar o teu nome no ouvido do gerente. É Ele que vai soprar o teu nome lá no ouvido do cliente. É Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Agora deixa eu te dizer, é muito fácil começar certo. É fácil começar certo. Quando não existe nada, Stephanie, é fácil. Porque quando não tem nada, a única coisa que nos sobra é dobrar o joelho e clamar.
A única coisa que nos sobra é falar: Deus, faz alguma coisa. Sabe, quando eu não tenho nada, é fácil eu me apegar em Deus. Quando eu olho para o Éden, irmãos, Deus chega para ele, Deus prepara um ambiente. E nesse ambiente Deus quer estar com Adão e Eva todos os dias. E a Bíblia diz que todos os dias Deus estava lá falando com Adão e Eva. Contando, ouvindo, tendo relacionamento. E Adão e Eva sabia que era Deus que tinha estabelecido eles. Adão e Eva sabia que era por conta do relacionamento deles. Talvez eles até sabiam, mas não tinham ideia do que podia acontecer sem o relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento trouxe a eles governabilidade, trouxe a eles autoridade. Adão e Eva não conheciam outra coisa. Eles governavam sobre os animais. De repente, aqueles animais mais selvagens, aqueles que talvez causassem medo, quando chegavam perto de Adão, Adão já tinha governado, Adão já tinha dominado. Ele dominava sobre os animais, ele dominava sobre os peixes. Adão era aquele que governava no mundo. A única coisa que Adão não sabia, Maurício, é que aquele governo era reflexo de um relacionamento com Deus. Era reflexo de obediência, de submissão à palavra. Por quê? Porque Deus disse: se você sair fora deste lugar, você vai perder tudo. E aí o que acontece, pastor Kleber? É exatamente isso. Adão vai lá e desobedece. Adão vai lá e cai. Ele e a esposa. E o que ele vê? Ele vê o lugar que Deus tinha estabelecido ser tirado. Ele vê o lugar de governo sendo tirado. Ele vê o lugar de poder sendo arrancado. Sabe o que eu vim dizer para você essa noite? O único lugar seguro para mim e para você é no relacionamento de obediência com o Senhor. Não importa onde você está, onde você chegou, não foi sua capacidade que te levou aí. Se eu estou falando com o Filho de Deus, então eu posso dizer com convicção: aonde você está, não foi você que colocou aí. Não seja um tolo achando que é a tua capacidade que te mantém. Não seja uma tola achando que você pode continuar. Porque Deus chega para Salomão e diz assim: Salomão, eu vou te abençoar, está vendo a glória? Salomão, eu vou te dar tudo que eu prometi. Mas Salomão, a única coisa que eu espero é que você continue fiel. É o que nós vamos encontrar com Saul e Davi. Deus chegou para Saul e falou assim, através de Samuel: se você for obediente, se você for fiel, eu vou te manter como rei. Mas a Bíblia diz que quando Saul desobedeceu ao Senhor, ele perdeu o governo. O que nos mantém no governo do Senhor é a obediência. O fundamento do governo divino é a obediência ao Senhor. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero que você entenda, nesse lugar de transição, Deus procura homens de governo, mas homens de governo são fundamentados num relacionamento de obediência. Homens e mulheres de governo são mantidos num lugar de obediência. E sabe qual que é o meu problema, o teu problema? Quanto crente eu conheço que a prosperidade se tornou uma maldição, que a independência se tornou uma prisão. Quantos que eu conheço que depois que melhoraram, pioraram.
Pode isso, pastor? Com certeza. Não importa, meu irmão, o que você tem, o que você é. Se o que você tem ou o que você se tornou te afastar de Deus, já não é mais bênção, se tornou maldição. Eu vou repetir, não importa no que você se tornou ou que você conquistou. Se aquilo que você conquistou, no que você se tornou, te afastou de Deus, já não é mais bênção. Olha que interessante. 1 Samuel capítulo 13, versículo 3 diz assim: Saul é retirado. Por que ele é retirado? Porque Deus não mantém nada debaixo de desobediência. Aí eu fico pensando nesses dias que nós estamos vivendo. Quem serão os homens e mulheres que Deus vai levantar nesses dias? Quem são? Quem serão? E quando eu digo homens e mulheres que serão levantados, eu não estou falando de pastor, de ministro de louvor, de missionário. Não estou falando desses. Eu estava conversando com o Gil esses dias, e o Gil estava falando para mim. Ele começou a estudar a respeito de João Calvino, e ele não sabia que João Calvino, um dos reformadores, ele era um homem de uma mente avançada da sua época. João Calvino fez uma torre de oração, e ele orou por muitos e muitos anos. E sabe o que João Calvino fazia? Como ele orava? Ele orava e dizia assim, que naquele lugar, homens poderosos, de muitas riquezas, se estabeleceriam, e que aquela região seria uma região próspera para abençoar o mundo. E sabe aonde que é que João Calvino orava? Aonde estava essa torre de oração? Em Genebra. Você sabe aonde estão os maiores bancos? Os maiores banqueiros? Em Genebra. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando, irmão, que Deus, como eu disse esses dias, Ele continua a passear os olhos pela terra, procurando um coração. Quando Ele encontra o coração de Salomão, Ele diz: tá bom, Salomão, eu estou vendo, você quer cuidar do meu povo, então eu vou te dar o que você quer. Irmão, se tem uma das coisas que nós precisamos de entender nesses dias, um dos fundamentos ao qual Deus vai trabalhar, se chama obediência. A igreja precisa de voltar neste lugar, porque é um fundamento que vai manter a igreja, que vai fazer com que ela viva, com que o Senhor estabeleça ela como um farol. Irmãos, Deus não vai colocar a igreja como farol se não tiver esse fundamento de obediência. Deus não pode trabalhar com uma igreja rebelde. Deus não pode trabalhar com uma igreja que uma hora ela pensa em obedecer, outra hora ela não pensa em obedecer. Uma igreja que faz a palavra do Senhor um fast food. Isso eu posso pegar, isso eu não posso pegar. Então depende da circunstância. A circunstância que vai dizer se eu posso ou não posso. Não, agora o governo colocou uma lei, então eu não posso obedecer. Por quê? Porque senão não tem jeito. Então agora eu decido então que isso daqui não dá para mim, então não dá para mim. Não, agora isso dá para mim. Ei, não é assim que funciona. Agora eu sou fervoroso, por quê? Porque está dando tudo certo. Não, agora eu estou revoltado, porque está dando tudo errado. Não. Deus continua buscando uma igreja que tem um coração. É por isso que uma das coisas que nós temos que fazer nesses dias, irmãos, preste atenção.
Eu estava conversando com algumas pessoas e eu disse que Deus colocou ao meu coração já o tema do nosso cenáculo. Muito rápido, geralmente demora tanto para vir, e veio rápido, né, pastora Lisa? Eu estava falando que é uma das coisas assim, de uma convicção grande, que Deus colocou no meu coração. O que é? E é algo que a gente já trabalhou, mas é diferente agora. O que é? É que seria um tempo de colheita. Verdade, pastor, tão simples. Sim, é verdade, mas não é a colheita que você está pensando. É uma colheita que Deus quer colher. Não é uma colheita que eu desejo colher, mas é colher para Ele. É Ele que está querendo colher. Por quê, pastor? Porque os campos estão brancos. Os campos estão branquinhos, gente. A gente só não está enxergando. Verdade, pastor? Nossa, tem uma colheita grande. Os campos estão, eu não sei quantos aqui já viram isso. Eu já trabalhei nisso. Quem já apanhou algodão aqui? Uma das coisas lindas que a gente via é quando o algodão estava pronto para ser apanhado. Você chegava no algodoeiro, você olhava assim, irmão, estava branquinho. Aquelas flores, elas tinham aberto, e o algodão estava saindo assim. E aí era fácil, quando o algodão era bom, você era só pegando assim, ó, saía tudo, você ia jogando no sacador. Branquinho, branquinho. Coisa linda, você só ia pegando e colocando. Sabe, irmãos, quando eu olho para Limeira, está branquinho, irmão. Está branquinho. Por que, pastor? Olha o tanto de gente com problema que você tem do lado. Olha para sua família. E pastor, não dá nem para reunir com aquele povo. Tão branquinho para ser colhido. Tão branquinho para você manifestar Deus na vida deles. Está branquinho para você colher. As pessoas estão sem solução, estão sem esperança. A cada uma família, cada 3 famílias tem alguém envolvido com droga. Povo sem esperança. Ei, irmão, nós somos a esperança. Eu e você somos a esperança. Eu tenho dito, o dia que a igreja entender que ela tem que parar de vir buscar uma bênção e ser uma bênção, todas as bênçãos vão te alcançar. Quando eu parar de querer bênção, buscar a bênção e falar, não, a partir de hoje eu serei uma bênção, com certeza as bênçãos do Senhor virão sobre sua vida. Irmão, nesses dias, eu não sei qual é o lugar que você quer estar em Deus. Eu não sei qual é o seu sonho, aonde você quer chegar, aonde você quer se estabelecer. Eu só sei que o estabelecimento começa num lugar de relacionamento. Pastor? Quer se estabelecer? Entre num lugar de relacionamento com Deus. E quando Deus te estabelecer, Ele vai te dar poder. Ele vai te dar governo. Mas para que você possa se manter e escute, é um lugar de obediência. A Bíblia diz que Deus levantou Noé. Deus estabeleceu Noé para que através dele ele pudesse manter a raça humana. Mas o que manteve Noé neste lugar de padrão foi um fundamento de obediência. Noé obedeceu. Que eu e você possamos fazer uma reavaliação de vida nessa noite. Eu tenho dito que uma das coisas que o Senhor pediu para mim é que a gente precisa ser simples nesses dias.
precisamos ser muito simples, colocar as coisas na mesa. Coloca as áreas da sua vida. Trabalho, tem sido obediente? Relacionamento com Deus, tem sido obediente? No relacionamento com a minha esposa, tem sido obediente o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Como esposa, tenho sido obediente no que Deus diz que eu tenho que fazer? Como filho, eu tenho sido obediente? Como patrão, eu tenho sido obediente? Como empregado, eu tenho sido obediente? Como servo, eu tenho sido obediente? Como pastor, eu tenho sido obediente? Como ministro, eu tenho sido obediente? Como empresário, eu tenho sido obediente? Como irmão, eu tenho sido obediente? Esse lugar é o lugar que vai me levar a um lugar de estabelecimento e governo. É um lugar de muita simplicidade, mas é um lugar de profundo poder. Fica de pé, eu quero orar com você.